Bom dia a todos, é um prazer ter vocês aqui em mais uma aula do nosso programa de residência em cardiologia, um programa baseado em evidências, que é da Sociedade Mineira de Cardiologia. Eu sou Luiz, eu sou aqui o representante do Hospital das Clínicas da UFMG e do HC, um programa que a gente faz há muitos anos. Nós temos vários parceiros aí durante esse tempo todo e no estado inteiro. Ele está focado na formação de vocês, residentes especializados, com temas diversos para a formação do cardiologista. Todas essas aulas estão disponíveis para vocês na TV SMC, aproveitem, tá? E nós estamos no módulo das cardiomiopatias. Já falamos da ICFR, da fração de ejeção reduzida, já falamos da ICFEP, que é para a fração de ejeção preservada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ventrículo direito, nós vamos ter aula também sobre insuficiência cardíaca aguda, transplante cardíaco, miocardites, doença de Chagas, as restritivas, tá? E outras mais, como por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, ritmo hemogênico do ventrículo direito. E, pessoal, aproveitem, tá? Lembrando que isso aqui é um programa de educação continuada para médicos e a opinião que a gente dá durante essas aulas, ela não obrigatoriamente é a opinião de uma entidade, tá? Como a SMC. É a opinião das pessoas que aqui participam das aulas e do programa. Hoje a gente tem o prazer de ter o pessoal de Montes Claros com a gente. Fran e Paula foram as residentes que prepararam a aula. Agradeço demais a parceria da Santa Casa de Montes Claros e da Luciana, que é a preceptora que ajudou na confecção desse tema, tá bem? Meninas, com vocês, vamos lá? Bom dia, somos Franqueline e Paula, nós somos residentes da cardiologia aqui da Santa Casa de Montes Claros, a nossa chefe é a doutora Luciana Diamantino, e hoje a gente vai falar sobre insuficiência do ventrículo direito. Falando sobre a anatomia, o coração direito é composto por átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito, trato de saída, infundíbulo, válvula pulmonar e tronco pulmonar com seus ramos. O átrio direito ele tem uma porção lisa, onde desemboca a veia cava superior, inferior e seio coronário, uma porção trabeculada formada por músculos pectíneos, que se estendem até a aurícula ventricular, separada pela crista terminalis. O septo interatrial possui a fossa oval, que é um resquício embrionário do forame oval, o nó sinusal é posterior, próximo ao seio da veia cava superior, e o nó ventricular no triângulo de Koch. O ventrículo direito ele é bastante trabeculado, com músculos papilares e cordoalhas tendíneas, tem a trabécula septo-marginal, que liga o septo ao músculo papilar anterior. A crista supraventricular divide o ventrículo, a via de entrada da via de saída do ventrículo direito. A via de saída ela é cônica, menos trabeculada, em direção à válvula pulmonar. As paredes do ventrículo direito são menos espessas do que do VE, tem um contorno em meia-lua e envolvem o ventrículo esquerdo. O feixe de His ele segue pelo septo membranoso e vai em direção ao ventrículo direito através do ramo direito. O ventrículo direito ele é irrigado pela coronária direita e, em caso de dominância esquerda, pode ser pela CX e pela DA em alguns casos. A válvula tricúspide possui anel tricúspide, que circunda o orifício ato-ventricular direito, 3 folhetos, anterior, posterior e septal. Compõe também o aparelho subvalvar, que possui os músculos papilares e as cordoalhas tendíneas. A válvula pulmonar possui 3 cúspides semilunares, anterior, direita e esquerda, seios semilunares, sem coronários, e o tronco pulmonar que se divide em artéria pulmonar direita e esquerda. Definindo o IVD é uma síndrome clínica congestiva com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca por disfunção do VD, comumente associada à dilatação, na qual o VD é incapaz de gerar um fluxo anterógrado suficiente para fazer o enchimento do VE ou de acomodar o retorno venoso sem que haja uma elevação da pressão arterial direita em detrimento de uma pré-carga adequada. Os principais determinantes do VD são a pré-carga, pós-carga, contratilidade e a interdependência entre ventrículo direito e esquerdo. Lembrando que o VD ele possui os miócitos do septo, eles possuem formação helicoidal, que contribui para a contração horizontal do VD, e a parede livre do VD contrai em direção, faz uma contração transversal em direção ao septo interventricular. O IVD ele é mais sensível à pós-carga do que à pré-carga, ou seja, ele se adapta melhor a uma alteração de volume do que de pressão. Na IVD aguda, esses 3 componentes eles podem estar isolados ou sobrepostos,
provocando insuficiência do VD. Então, o aumento da pós-carga, por exemplo, na TEP, na hipóxia, diminuição da contratilidade relacionada a IAM do VD, a miocardite e o desacoplamento entre ventrículo direito e a artéria pulmonar, que está relacionado, né, com a inversão aí da fisiologia do VD, diminuindo a complacência e aumentando a resistência. Ainda dentro da insuficiência do VD, considerando esses três quesitos, a dilatação do VD com repercussão na tricúspide, aumentando a regurgitação tricúspide e exacerbação da dilatação do mesmo, piorando a interdependência, já que com a dilatação do VD, o septo interventricular ele é desviado para o lado esquerdo, fazendo aumento da pressão diastólica final do VE, reduzindo o enchimento do mesmo e provocando hipoperfusão sistêmica. Essa alteração sistólica do VD, ela influencia de VE, influencia o VD, porque em até 40% a contração do ventrículo direito depende do bom funcionamento do VE, então há essa alteração da interdependência ali, né? Ainda dentro do VD, com o aumento da pressão de enchimento, aumento venoso, com regurgitação no seio coronário e redução do fluxo coronariano esquerdo, provocando isquemia. A partir daí, desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva venosa, com disfunção de órgãos, principalmente hepático e renal, provocando retenção de líquidos, só de líquidos, né? E piorando ainda mais a falência do VD. Na IVD crônica, há aumento gradual da pós-carga, que pode acontecer em sua maioria pela hipertensão pulmonar em caso de insuficiência do VE, mas também pode ocorrer por regurgitação tricúspide em caso de lesão de VD. Há também sobrecarga prolongada de pressão e volume, causando hipertrofia compensatória dos miócitos, e nessa fase compensada, há apenas aumento da pressão sistólica do VD com aumento do volume diastólico final. Com a cronicidade dessa fase compensada, entra-se na fase descompensada, aumentando a resistência vascular pulmonar e pressão arterial direita, reduzindo o débito cardíaco e pressão na artéria pulmonar, que é um sinal de alerta, inclusive. Nesse momento, a substituição dos miócitos por fibrose e dilatação do VD. Falando um pouco mais sobre os órgãos afetados, a síndrome cardiopática ocorre pela congestão hepática, cirrose ao longo do tempo. A regurgitação tricúspide ela está relacionada com piora da função hepática. A colestase está relacionada com pior desfecho nos pacientes com hipertensão pulmonar. Nos pacientes com essa síndrome, que são elegíveis a transplante cardíaco, há necessidade de biópsia hepática para excluir cirrose. E também nesses pacientes é comum hipertensão porto-pulmonar, que deve ser investigada antes do transplante, já que esses pacientes eles têm um pior desfecho quando tem a hipertensão porto-pulmonar relacionada, e as transaminases não costumam se elevar, se elevam muito em caso de choque cardiogênico. Na síndrome cardiorrenal, com a elevação da pressão venosa central, há aumento da pressão na veia renal, com disfunção renal, apesar de um débito cardíaco adequado. Curso com oligúria, retenção de líquidos, e com aumento das pressões de enchimento do VD e desenvolvimento da IRA, a limitação aí do tratamento desse paciente, que é um paciente congesto e precisa de doses específicas de diurético, né? E aí os nossos colegas costumam temer essa piora das escórias renais e fazer um tratamento inadequado ou às vezes até suspender o diurético. Outra disfunção que ocorre é a disfunção gastrointestinal, e com a elevação da pressão venosa central, mais uma redução de débito cardíaco, a redução aí da absorção e nutrição desse paciente por causa do edema da parede do intestino. Com esse edema também, a função de barreira do intestino fica prejudicada, porque permite que toxinas causadas por micro-organismos caiam na corrente sanguínea e aí suprimam ainda mais a função cardíaca e renal. Como causas de VD são várias, eu vou citar as 6 primeiras aqui que já foram apresentadas em aulas anteriores ou serão apresentadas em aulas subsequentes. Então, a miocardite, a cardiomiopatia ritmogênica do VD, transplante cardíaco, alteração de válvula tricúspide pulmonar, doenças cardíacas congênitas. Além disso, temos o IAM do VD, que está relacionado com lesão da coronária direita principalmente, mas pode haver também de CX e de DA.
Pós-operatório de cirurgias não cardíacas, ocorre IVD quando o paciente desenvolve uma hipertensão pulmonar aguda. Nas cirurgias cardíacas, há relação com a insuficiência do VD, os pacientes em que ocorre embolia gasosa, microêmbolos, a própria pericardiotomia e o bypass também cardiopulmonar, que está relacionado com a alteração ali do funcionamento de contorção do coração. Há também o dispositivo de assistência ventricular esquerda, que é uma causa de IVD, está relacionado com até 20% de IVD aguda, com aumento de mortalidade, e 10% de IVD tardia. E outro motivo também que pode desencadear IVD no uso do dispositivo é a ancoragem do dispositivo no ápice do coração. Faz com que também haja mudança da conformação desse funcionamento cardíaco, piorando a função do VE e do VD, concomitantemente. Outra causa é a embolia pulmonar, que aumenta a pressão no VD, e para que haja uma repercussão no VD, tem que haver pelo menos mais de 50% de obstrução da árvore ali do vaso. E, por fim, hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar ela é dividida em 5 grupos. O primeiro grupo é o grupo pré-capilar e engloba a hipertensão da artéria pulmonar idiopática, hereditária, de doença do tecido conjuntivo, hipertensão portal, de HIV, doenças congênitas, esquistossomose, hipertensão arterial pulmonar persistente no RN, hemangiomatose capilar pulmonar e doença veno-oclusiva, que está relacionada com pior prognóstico nesses pacientes. É um grupo com alta morbimortalidade. O grupo 2 é o pós-capilar, está relacionado com doença do coração esquerdo, e em caso de hipertensão pulmonar nesse grupo desproporcional, investigar uma doença vascular pulmonar sobreposta. O grupo 3 engloba as doenças pulmonares crônicas, como síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono e síndrome de Pickwick, que está relacionado com o peso. O grupo 4 engloba tromboembolismo crônico. A literatura que a gente usou como base indica cintilo, ventilação, perfusão como padrão ouro, destaca que a cirurgia muda a história natural da doença. Ainda a arteriectomia pulmonar está relacionada com aumento de sobrevida em 3 anos de até 90% e em 10 anos de até 72%. E nos casos inoperáveis, considerando angioplastia percutânea com balão. No grupo 5 são doenças diversas, sarcoidose, distúrbios hemolíticos crônicos, DRC, depressão do miocárdio na sepse, síndrome do desconforto respiratório agudo com ventilação mecânica não protetora, aumenta a resistência vascular periférica e piora a insuficiência do VD. No caso das manifestações clínicas agudas, incluem diaforese, apatia, aumento da hipertensão, de pressão arterial, taquicardias, arritmias, edema agudo de pulmão e hepatomegalia estão relacionados mais com uma sobreposição de doença crônica agudizada, e o FOP ele pode estar presente em até 15% dos adultos, com o shunt ali esquerda-direita, provocando cianose nesses pacientes. Com relação ao exame físico, pode haver B3, sopro aulosistólico, aumento da turgência jugular e sinais de congestão. Com relação às manifestações crônicas, a congestão sistêmica relacionada a edema de membros inferiores, a ascite, a edema de parede intestinal provocando plenitude gástrica, intolerância ao exercício físico, as taquicardias, arritmias atriais ventriculares, sendo as ventriculares mais associadas à morte súbita cardíaca nesses pacientes, e fadiga. Passando então agora para a parte da propedêutica e insuficiência ventricular direita, no eletrocardiograma a gente vai ter as ondas P pulmonares, que são maior do que 2,5 milímetros nas derivações inferiores, D2, D3, EVF, indicando aí uma sobrecarga atrial direita. Desvio elétrico para a direita maior do que 90 graus, bloqueio de ramo direito. A gente pode ter também a R dominante em V1, como sinaliza aqui na seta preta. O índice de Sokolov-Ion para VD, que é medindo-se, né, a onda R de V1 com a onda S de V5 e V6, ela deve ser maior do que 10,5 milímetros. E a inversão de T de V1 a V3, nos casos mais leves, incluindo até V4 nas sobrecargas maiores. Aqui, os achados da insuficiência de VD
de acordo com as causas que podem levar a essa insuficiência. A hipertensão pulmonar pré-capilar vai ser mais comum desvio do eixo para a direita, com a relação RS maior do que 1 em V1, e ondas T negativas de V1 a V3, além da P pulmonar. Na hipertensão pulmonar pós-capilar, é muito comum a gente ter a presença do BRD, além de sinais de hipertensão ventricular de esquerda, coexistente. No caso da insuficiência ventricular aguda, nos casos de TEP, de AM, de VD, vai ser muito comum a taquicardia sinusal, a presença do bloqueio de ramo direito novo, a inversão de T em precordiais, alterações do segmento ST e o famoso S1Q3T3 no caso do TEP. Na insuficiência de VD crônica, a gente vai ter o R alto em V1, as ondas S profundas em V5, V6, a inversão de T nas precordiais direitas e também a presença da P pulmonar. No caso aqui do ecocardiograma, os principais parâmetros de função sistólica do ventrículo direito, o primeiro deles é a TAPS, que vai ser o deslocamento sistólico longitudinal do anel tricuspídeo em direção ao ápice do VD durante a sístole. Esse parâmetro vai ser medido através do modo N do Doppler, com valor de referência maior do que 17 milímetros. Além do TAPS, a gente vai ter também a medida da velocidade da onda S, que vai ser a velocidade sistólica do movimento longitudinal do anel tricuspídeo lateral, em direção ao ápice do VD. Esse parâmetro medido através do Doppler tecidual na parede livre do VD, com valor de referência maior do que 9,5 centímetros por segundo. Além desses dois, a gente pode ter também o FAC, que é a fração de variação da área do ventrículo direito, medida através do ecocardiograma, em sístole, a comparação da relação da sístole do VD com a diástole do VD, sendo o valor de referência dele maior do que 35%. E, por último, o strain longitudinal do VD, que é o método mais complexo de ser realizado e, obviamente, como tudo no ecocardiograma, operador dependente. O valor de referência dele tem que ser maior do que menos 20. Além disso, a gente tem os parâmetros dimensionais do VD. O diâmetro basal do VD tem que ser menor do que 42 milímetros, com o diâmetro médio menor do que 35 milímetros. Além disso, a gente vai ter a relação diária do VD-VE. Se a gente tiver uma relação maior do que 1, comparada na janela apical 4 câmeras, a gente vai ter uma dilatação importante dessa câmera. Aqui eu vou mostrar alguns vídeos. Aqui tem a janela parasternal, longitudinal. O VD, a gente pode observar que há uma dilatação em comparação com o VE, como sinaliza aí na seta vermelha, com contratividade também diminuída em relação ao ventrículo direito, com movimentação paradoxal do septo ventricular, que acaba rechaçando a parede do ventrículo direito, ao invés de contribuir com a contração do VE. E aqui a gente tem a janela apical 4 câmeras, o BD, o AD, com a válvula tricúspide, também com relação maior do que 1. Também com movimento paradoxal do septo ventricular e acometendo a função sistólica do ventrículo direito. Além disso, a gente tem também a espessura da parede livre do VD, que se maior do que 5 milímetros na janela subcostal, também vai indicar uma hipertrofia dessa parede. E a gente tem também o desvio septal, que é o chamado D-shape no VE. Quando surge esse D-shape em sístole, a gente tem uma sobrecarga de pressão do ventrículo direito. Já em diástole, significa que é uma sobrecarga volumétrica dessa câmara. Aqui na imagem dá para ver certinho o VD, e aqui também na janela parasternal do eixo curvo. A gente tem também o septo em D, vai mostrar o Dzinho aí certinho nessa janela. Além disso, no ecocardiograma, a gente vai conseguir também ter uma avaliação de forma indireta da hemodinâmica desse paciente, medindo a PSAP, que é a pressão sistólica da artéria pulmonar, que vai ser estimada pelo jato de regurgitação tricuspídeo. Nos casos de PSAP elevada com sinais de disfunção do VD, conforme os parâmetros anteriores, há um indício de prognóstico pior em hipertensão arterial pulmonar. Aqui também tem um videozinho mostrando a regurgitação tricúspide, que vai ser uma regurgitação moderada para grave, e através
da velocidade da regurgitação, a gente vai fazer uma estimativa da PSAP. Além disso, a gente pode ter também como parâmetro hemodinâmico o colapso inspiratório da veia cava inferior, que vai ser uma estimativa da pressão arterial direita. A veia cava inferior maior do que 21 milímetros, com colapso inspiratório menor do que 50%, vai ser um indicativo de pressão elevada. A gente com a veia cava bem túrgida, dilatada, com pouca variação à respiração. Além do ecocardiograma, a gente pode lançar mão também da ressonância magnética, que vai ser o padrão ouro para avaliação morfofuncional do ventrículo direito, com alta acurácia e reprodutibilidade na quantificação de volumes, tanto sistólico quanto diastólico, na quantificação da massa ventricular e da fração de ejeção do ventrículo direito. Esse exame permite avaliação precisa, mesmo diante da geometria complexa do VD, que fica um pouco limitada pelo eco. Na ressonância magnética, os principais achados da disfunção do ventrículo direito vão ser a dilatação ventricular, tanto em diâmetro quanto em volume, a redução da fração do VD, que aqui tem um valor diferente lá do eco, que vai ser maior do que 45%. A gente pode observar também alterações segmentares da contratividade, no caso de doença isquêmica, espessamento ou remodelamento da parede do ventrículo e também valvopatias do coração direito. Aqui na imagem a gente observa, tanto em sístole quanto em diástole, um VD aqui praticamente maior do que o VE, imagem bem característica. Além disso, desses parâmetros citados, pelos realces tardios, a gente vai conseguir ver a fibrose, bem comum nas cardiopatias arritmogênicas do VD, nas cardiopatias congênitas, nas fibroses pós-hipertensão pulmonar prolongada. Aqui na seta vermelha, a gente consegue ver que é uma falha de enchimento depois da injeção do contraste, né, do gadolínio, permitindo avaliar essa fibrose aí da parede do VD. Também no mapeamento T1, T2 e ESV, a gente vai conseguir detectar a presença de edema, que são comuns em miocardite e doenças isquêmicas agudas. E pela perfusão miocárdica, a gente também vai conseguir avaliar a presença de doença isquêmica nos casos de infarto do ventrículo direito. Passando agora para a manometria, que é o cateterismo direito, ele vai ser o padrão ouro para avaliação hemodinâmica do ventrículo direito e da circulação pulmonar. A gente vai conseguir, nesse exame, fazer a avaliação, a medição da pressão do lado direito, das pressões sistólica, diastólica e média da artéria pulmonar, a pressão de oclusão da artéria pulmonar, avaliação do débito cardíaco, avaliação da resistência vascular pulmonar e do gradiente transpulmonar, que vai ser medido através da pressão arterial média da artéria pulmonar e da pressão capilar pulmonar. Esses parâmetros vão ajudar a gente a distinguir entre as sobrecargas de pressão do VD, as disfunções primárias do VD e os diferentes tipos de hipertensão pulmonar, como a Fran falou no início dessa apresentação. Aqui é uma tabela, né, com a diferenciação das pressões, com os critérios hemodinâmicos, né, a diferenciação das hipertensões pulmonares. A hipertensão pré-capilar vai ser comum nos tipos 1, 3, 4 e 5 de hipertensão pulmonar, com a pressão média da artéria pulmonar sendo maior do que 20, a pressão capilar pulmonar menor do que 15, com a resistência aumentada maior que 2 a 3 UUs. Vai ser importante nos casos de hipertensão primária, de TEP crônica e doenças pulmonares. Nos casos de hipertensão pulmonar pós-capilar isoladas, muito comuns nas cardiopatias do coração esquerdo, a pressão pulmonar média vai ser maior do que 20, a pressão capilar pulmonar vai ser aumentada, maior do que 15, o gradiente transpulmonar vai ser baixo, menor do que 12, e a resistência vascular pulmonar também baixo, menor ou igual a 2 a 3 ULs. Já na hipertensão pulmonar combinada pré e pós-capilar, que vai refletir um remodelamento vascular pulmonar mais avançado, associado à sobrecarga de pressões continuadas e retrógradas do ventrículo esquerdo, a gente vai ter o aumento da pressão pulmonar média, vai ter o aumento da pressão capilar pulmonar, o aumento do gradiente transpulmonar e também o aumento da resistência vascular maior do que 2 a 3 ULs.
A manometria é relevante na definição hemodinâmica precisa, que vai ser essencial para indicar as terapias específicas. Aqui a gente destaca os vasodilatadores pulmonares que vão ter benefício unicamente na pressão pulmonar primária. Nos casos de VD aguda grave, a interpretação desses gradientes vai nos ajudar a guiar o manejo terapêutico, com otimização volêmica, indicação de suporte inotrópico ou não, e estratégias para redução da pós-carga do VD. Já nos casos de insuficiência de VD crônica, a manometria pode indicar a progressão da doença, com elevação progressiva dos gradientes, da pressão arterial direita e do aumento da resistência vascular periférica. Aqui um breve comparativo dos métodos diagnósticos. O ecocardiograma vai ser o exame mais utilizado, o exame de primeira linha, o mais disponível, que vai conseguir estimular a função e a PSAP do ventrículo direito. Contudo, aí vai ser um método operador dependente e pouco limitado por conta da geometria complexa do ventrículo direito. A ressonância ela vai ser padrão ouro para avaliação de volumes e da fração de ejeção do ventrículo direito e vai ser boa no caso que vai ser essencial a detecção de fibrose e o edema dessa parede. Contudo, é um exame de maior custo, né, e, obviamente, também menos acessível para ser utilizado. A manometria vai ser o padrão ouro para avaliação hemodinâmica e vai conseguir diferenciar a hipertensão pulmonar, tanto pré quanto pós-capilar, e a pressão e a hipertensão pulmonar combinada. Contudo, ela é um método invasivo e que a gente não vai conseguir avaliar a estrutura cardíaca do ventrículo direito. Que já passando, então, para o tratamento da insuficiência do ventrículo direito, como princípio geral, a gente tem que o manejo deve sempre se iniciar com a identificação e a correção das causas de base dessa insuficiência, dividindo aqui entre insuficiência aguda e ventricular direita aguda e ventricular direita crônica. Na insuficiência de VD aguda, como a Fran falou, as principais causas aqui vão ser o IAM de VD, TEP maciço, pós-cirurgia cardíaca e, eventualmente, uma descompensação aguda da hipertensão pulmonar. O manejo de base vai envolver a reposição volumétrica cautelosa, que a gente deve focar na injeção de pequenos bolos de volume, com monitorização sequencial da PVC e das pressões de enchimento ventricular direita, evitando uma hipovolemia, que vai reduzir o débito cardíaco, e também uma hipervolemia, que pode piorar a congestão e a questão da interdependência ventricular. Aqui também a gente vai lançar a mão dos inotrópicos, tanto a dobutamina, a milrinona e a levosimendan. Aqui com a levosimendan, os estudos ainda um pouco menos robustos do que os dois primeiros, mas também pode ser usado. Todos esses três podem levar a um certo grau de hipotensão, e aí, nesse caso, a gente vai lançar a mão dos vasopressores, aqui a norepinefrina, se houver uma hipotensão grave. Também no tratamento da IVD aguda, a gente tem que focar também na redução da pós-carga, tratando as causas potencialmente reversíveis de hipertensão pulmonar, seja ela com oxigenoterapia, seja com trombólise, no caso de TEP, óxido nítrico inalatório, o uso das prostaciclínicas e os inibidores da fosfodiesterase 5, quando indicados. Aqui também, nas arritmias, tem benefícios de manutenção do ritmo sinusal e da condução atrioventricular, que vão ser fundamentais para o enchimento do ventrículo direito. A ventilação mecânica também pode ser necessária, e, nesses casos, deve-se utilizar uma estratégia protetora com baixa pressão intratorácica. Nos casos refratários, a gente pode lançar a mão também do suporte mecânico, com a ECMO veno-arterial e os dispositivos de assistência ventricular direita. Passando agora para a insuficiência de VD crônica, que vão ser comuns na hipertensão pulmonar, pré e pós-capilar, mais prolongadas, na insuficiência de VD isolada, na valvulopatia tricúspide e na miocardiopatia do VD. Como base aqui do tratamento medicamentoso, o pilar desse tratamento vai ser com a diureticoterapia, que vai dar um alívio da congestão pulmonar desse paciente a longo prazo. Aqui também há o benefício de controle de frequência e de ritmo. A FA crônica pode agravar a disfunção do VD, e o tratamento específico da hipertensão pulmonar, seja ele com antagonistas da endotelina, com bloqueadores de canais de cálcio, quando a gente tem uma hipertensão pulmonar comprovadamente vasorreativa, isso vai ser identificado pelo CAT direito, com inibidores da
da fosfodiesterase 5, sildenafil ou tadalafil, os estimuladores de guanilato ciclase e os análogos da prostacyclina. Na IVD crônica também, há benefício da oxigenoterapia domiciliar nos casos de hipertensão pulmonar com hipoxemia, tratamento da regurgitação tricúspide, seja ela com cirurgia aberta ou intervenção transcatéter em casos refratários e selecionados. Focar também na reabilitação cardíaca supervisionada, que vai melhorar a tolerância ao exercício para esse paciente. E nos casos terminais e refratários a esse tratamento clínico citado, também vai ser opção o transplante cardíaco ou até mesmo o transplante cardiopulmonar. Para finalizar, então, a nossa apresentação, a avaliação do ventrículo direito ela vai ser multimodal, utilizando-se aí o eletro, o eco, a ressonância e a manometria. O eco e a ressonância vão ser importantes na avaliação de função e de volumes. A manometria vai ser o padrão ouro para avaliação hemodinâmica, com dados objetivos de pressão, resistência, gradientes, com a diferenciação aí de hipertensão pré e pós-capilar. Na insuficiência de VD aguda, aqui em destaque para reposição volumétrica, suporte corneotrópico e o suporte também de assistência mecânica. Na IVD crônica, tratamento de base vai ser com diuréticos, tem benefícios de controle de ritmo. A gente vai lançar mão também das terapias específicas para tratamento da hipertensão pulmonar, a reabilitação cardiopulmonar e, nos casos refratários, o transplante. É importante lembrar também de sempre tratar a causa de base e individualizar a abordagem a esse paciente. Era isso que a gente queria passar para vocês hoje. Essas foram as nossas referências utilizadas. Fiquei com você, Luiz. Excelente. Sério, meninas, nós falamos de um tema extremamente complexo. Parabéns, Fran, parabéns, Paulinha, parabéns, Lu. De uma forma didática e objetiva, tá, gente? Se existe uma terminologia que a gente usava de válvula esquecida, que era tricúspide, existe o ventrículo esquecido, que é o ventrículo direito, tá? Esquecido pelos intensivistas que não entendem nada, eles já entendem mal da funcionamento cardíaco, ventrículo direito, então eles não entendem nada, tá? E o cardiologista também entende pouco do ventrículo direito. É difícil tratar, viu, gente? Tem uma fisiopatologia extremamente complexa, uma anatomia muito mais complexa do que do coração esquerdo, uma fisiopatologia muito mais complexa e um tratamento que a gente não tem muito embasamento científico, tá? A gente trata secundário ao pensamento fisiopatológico. Lu, vamos lá. Comentários iniciais da preceptora da aula, para depois a gente abrir para perguntas. Bom dia, gente. Bom dia, meninas. A aula foi realmente ótima, né? Igual o Luiz falou, o VD realmente, né, é o ventrículo esquecido. A gente acaba transpondo, né, o tratamento de ciência cardíaca esquerda para ele, mas a gente tem toda essa dificuldade em relação ao manejo de volume, que são pacientes que realmente, o ventrículo direito, ele depende de volume, mas ele dá muita congestão. Então, é uma balança que é difícil a gente manter esse equilíbrio com o paciente, né? Acho que a gente tem que realmente pensar, ficar atento realmente a essa questão do diagnóstico de VD, a gente ter esse acompanhamento adequado, né? A gente sabe que no ecocardiograma, o TAPS e o S' de VD, eles são primordiais em qualquer exame básico que a gente tem que fazer, né? Então, são dados que têm que estar lá no laudo, né, descritos. E toda essa avaliação também de tamanho, a gente tem várias medidas que a gente pode fazer, né? Tem a basal, a média, até mesmo a gente tem a medida longitudinal, a medida que a gente faz no paresternal, no eixo longitudinal. Então, a gente tem várias formas da gente manter esse acompanhamento, que a gente realmente acaba que utiliza mais o eco para segmento realmente do paciente, né? A ressonância, ela é de fato padrão ouro para a gente estudar morfologia, né? A gente tem várias situações, displasia artimogênicas de VD, que são melhor vistas e avaliadas realmente na ressonância. E o cateterismo direito, né? A gente tem as indicações específicas dele. Acaba que aqui em Montes Claros a gente não consegue, né, fazer esse exame de uma forma ampla, igual a gente gostaria, né? A gente acaba encaminhando esses pacientes para serviços mais específicos em BH.
Mas são exames importantes para a gente conseguir fechar diagnóstico e ter aquela indicação baseada do tratamento medicamentoso correto, né? Então, a gente tem que realmente correr atrás, encaminhar, discutir com o pessoal, para poder a gente conseguir esse amplo acesso aí para os nossos pacientes aqui da região. Mas acho que a aula foi excelente, tem muita coisa realmente que a gente tem que ficar de olho pensando aí em termos de VD. Ótimo, Lu. Pessoal, vamos lá. Vocês devem ter questionamento. Não pode ser que não tenha dúvidas, tá? Seja da questão da fisiopatologia do funcionamento do ventrículo direito, seja em relação às possíveis causas, que são muitas e muitas vezes esquecidas, seja a abordagem multimodal que a gente faz, tá? E eu sei que existe uma série de limitações, como a Lu acabou de falar, dos serviços não conseguirem fazer. Ou o ecocardiografista não está acostumado a fazer e avaliar VD, ou você tem um colega da ressonância que não sabe avaliar VD de forma adequada, ou você tem um hemodinamicista que não faz as curvas adequadas, tá? De manometria, o que mais atrapalha do que ajuda. E aí vem o tratamento. Gente, perguntas, para a gente poder aproveitar os próximos 20 minutos. Luiz, bom dia, pessoal. Ei, grande É, Raul. Eu achei importantíssimo o que elas falaram sobre a questão anatômica, né? Que o ventrículo direito e o átrio direito já foram câmaras esquecidas. Hoje nós sabemos que como centros de formadores, como o HC e outros, estimularam essa avaliação do átrio direito e ventrículo direito. Mas é importante a gente rever, gente, a questão da anatomia, lembrar que o átrio direito ele é menos trabeculado que o átrio esquerdo. Ele tem menos de 30% de endocárdio, por isso que ele está mais sujeito, assim como o átrio esquerdo, às arritmias atriais. Ele é separado da crista, separado da auriculeta esquerda, a auriculeta direita é separada das veias pulmonares ali você tem a noção da crista terminalis. E lembrar que a veia cava superior, ela tem relação com a veia pulmonar, as veias pulmonares superiores, a veia cava inferior tem relação com a veia pulmonar inferior. As válvulas atrioventriculares, elas sempre acompanham os ventrículos, ou seja, elas são casadas com ventrículos e não com os átrios, como a maioria pensa, isso é da questão embrionária. Por isso, quando a gente tem aquela LTGA, você orienta o que é ventrículo direito e ventrículo esquerdo através da posição da válvula mitral e da válvula tricúspide. O ventrículo direito, ele é um pouco menos trabeculado em relação ao ventrículo esquerdo, mas temos a banda moderadora, e no CID-11, ele já desconsidera a presença de músculo papilar à direita, ou seja, você tem os folhetos septal anterior e posterior inserido diretamente na banda moderadora através das cordas tendíneas. Como foi muito bem falado, já entrando na questão da fisiopatologia, é uma câmara de pós-carga, diferentemente do ventrículo esquerdo, ou seja, o ventrículo direito ele gosta de volume, diferentemente da esquerda que gosta de pressão, e eu estou com o intensivista do meu lado aqui, por isso que é importante quando o paciente chega chocado na terapia intensiva, com um padrão de respiratório ruim, ou às vezes o intensivista fica afoito para entubar o paciente, ceda, você equaliza as pressões no paciente que tem HP e ele vai parar em assistolia. É importante também a avaliação do eletrocardiograma nesses pacientes, aquele padrão R amplo em V1, em D1, desculpa, às vezes presença de bloqueio de ramo direito, com desvio do eixo para a direita, falando a favor de doença de câmaras direitas, e já entrando no ecocardiograma, se você me permitir, Luiz, assim, o eco, ele talvez não seja um exame de escolha para avaliação do diagnóstico, mas ele infere prognóstico nesses pacientes, principalmente através da avaliação do TAPS, ou seja, você tem esse deslocamento do anel tricúspide em direção à ponta do ventrículo direito, o FAC, que é a fração de ejeção do ventrículo direito, ou seja, acima de 35% é o ideal. Lembrando que hoje nós temos o eco tridimensional, por isso que a gente sabe da importância da ressonância magnética nesses indivíduos, porque o ventrículo direito tem uma estrutura tridimensional. Além disso, nós temos o strain do átrio direito, o strain longitudinal do ventrículo direito, lembrar que o strain longitudinal são valores acima de menos 20%, e lembrar também da função diastólica do ventrículo direito, porque a gente fala muito da função diastólica à esquerda e não falamos da direita, e a gente pode avaliar através da relação EA
da válvula tricúspide, o reverso de cavas, das cavas, presença de reverso solo diastólico nas cavas e nas veias suprahepáticas. Haldner, só destacando aí para os residentes especializandos, pessoal, você vê que toda a aula nossa, inclusive dentro da fala do Haldner, a gente como médico é muito ansioso em querer tratar, né? Ou querer saber como fazer diagnóstico. Mas se você não entende da anatomia e da fisiologia, você não entende os exames complementares e você vai errar na escolha do tipo de tratamento, gente. Cardiologia não tem jeito. Se você não entende detalhes da bomba e detalhes do funcionamento da circulação, você não consegue tratar o paciente de forma adequada. Tá bom? Então, isso tudo que foi falado desde a aula das meninas, o que a Lu pontuou, o que o Haldner pontuou, revejam na TV SMC. Vocês têm que guardar, tá bom? Não é o cardiografista, não, tá? Vocês que mexem com o paciente na beira-leito. Vamos lá, gente. A partir daí, nós temos um tratamento extremamente complexo. Muito difícil. Quais são as dúvidas que vocês têm na IVD aguda, que é uma condição e tem uma série de causas, e na IVD crônica? Lembrando que hipertensão pulmonar é do cardiologista também, tá? A gente separa isso só para o pneumologista? Não, é do cardiologista. Vamos lá. Perguntas? Luiz, bom dia. E Pedrão? Lá no Congresso Brasileiro que a gente estava semana passada, eu achei interessante que teve várias palestras que a gente entrou, inclusive uma que você deu no início do Congresso, como que o DPOC, como a doença pulmonar e a doença cardíaca, elas estão sempre muito presentes. Eu achei muito interessante que eu não sabia a tamanha prevalência, né? Dentro dos 5 subgrupos da hipertensão pulmonar, que é uma causa muito importante aí na insuficiência do VD, a predominância da doença pulmonar, né, do DPOC, seja tabágico ou não tabágico, o tanto que isso está sendo importante. E ficou uma dúvida para mim, assim, onde que está o limiar? Igual a gente está vendo hoje o cardiologista pegando muita parte do cardiometabolismo e tratando muito a questão do diabetes, da obesidade, a gente está vendo agora que o cardiologista está pegando muito também a parte do que era muito, pelo que você falou, a gente pedia exame, não sabia interpretar, ou não sabia nem qual exame pedir, e acabava empurrando para um pneumologista, esse paciente ficava derrapando até chegar no centro de excelência aí em Belo Horizonte, alguma coisa do tipo. Então, assim, acho que o principal para a gente é a gente saber interpretar esses exames, saber qual exame pedir, e principalmente onde que entra a nossa parte, onde que o cardiologista tem que agir e até onde que a gente fica encaminhando para o pneumologista. Saber diferenciar os 5 grupos, né, da hipertensão pulmonar e também pensando principalmente nas causas crônicas, tá bom? Então, assim, é muita dúvida, acho que a gente tem muito ainda a estudar, esquecer que isso é uma câmara esquecida, um lado esquecido do coração, válvulas esquecidas, câmaras esquecidas, e puxar para nós essa responsabilidade. Pedrão, se você me permite, o pessoal está aí, vocês me dão 2 minutinhos, então? Gente, os 5 grupos de HP vocês têm que saber, tá bom? Tem que saber mesmo. Apesar que o grupo 1 é o único que a gente chama de HAP, tudo bem? O resto tudo é HP. Geralmente a gente erra nessa denominação. Hipertensão pulmonar. O grupo 1 é H, hipertensão arterial pulmonar. Esse grupo, realmente, o pneumologista sabe tratar melhor do que a gente por causa dos vasodilatadores pulmonares e as especificações desse tipo de doença. Grupo 2 é a doença cardíaca, que é nossa. Grupo 3 é a doença pulmonar, tudo bem? DPOC, fibrose, apneia do sono e outras mais. Grupo 4 também está relacionado a gente, que é quando ocorre o tromboembolismo pulmonar. E o tratamento intervencionista, seja pela hemodinâmica, seja pela cirurgia cardíaca, também é com a gente. E o grupo 5 é uma miscelânea, tudo bem? O que o Pedro comentou, que eu falei no congresso, foi uma das aulas que eu dei sobre a interseção entre DPOC e doença cardíaca, gente. E eu dei 3 conceitos na minha aula, e eu gosto de comentar algumas frases, tipo assim, eu falei, mi casa, su casa. A casa do pneumologista é a casa do cardiologista, porque a gente divide os mesmos fatores de risco e a mesma inflamação que é a base de doença. E existe uma sinergia entre as duas doenças, porque a hora que você tem as duas ao mesmo tempo, uma piora o prognóstico da outra, e existe um estado confusional para a gente de entender o que é dispneia de uma, o que é dispneia de outra, tanto na doença estável quanto na instabilização das duas doenças, tá? E aí, qual que é o nosso limite? Vou falar como cardiologista,
vocês são os clínicos dos pacientes. Tudo bem? Vocês são os clínicos porque existe muito mais cardiologista do que existe endocrinologista, muito mais cardiologista do que existe pneumologista, do que nefrologistas. O limite é o quanto você estuda e o quanto você quer tratar o paciente como um todo. Tudo bem? Vocês têm que saber dos fatores predisponentes para as doenças pulmonares, já que ele está falando do grupo 3. Você tem que saber quais são os sintomas muito característicos do paciente pulmonar, que é a dispneia que atrapalha, expectoração e tosse. Você tem que entender da espirometria, tem que saber interpretar, gente. A tomografia. E tem que saber tratamento de primeira e segunda linha. Então, você tem que saber o que é o GOLD, o que é tratamento de primeira linha, o que é LAMA, o que é LABA, quando você junta os dois, quando você dá o corticoide, que aí tem um ponto de corte de eosinofilia ou não, quando ele exacerba, como é que você trata, tudo bem? Agora, é lógico, sempre que você tem um paciente grave e que ele não está compensando, existe uma série de coisas difíceis para a gente na pneumologia, viu, Pedrão? A espirometria, ela também pode ter alguns achados que a gente não consegue interpretar, igual o ecocardiograma, o pneumologista consegue interpretar completamente, tá? E aí você encaminha para ele complementar o seu tratamento. Tudo bem? É igual você chega para o hemodinamicista e nunca fala, que lesão é essa? Não, você já chega para ele e fala, tem uma lesão na DA, calcificada, 70%, 80%, está abordando um diagonal no meio, entendeu? Você tem que saber o que você está falando. Esse é o seu limite. Você, como um cardio geral, sabe tratar doença pulmonar também. Tá bom? Essa é a minha opinião, viu, gente? Eu acho que a gente tem que tratar nossos pacientes como um todo. Ô, Luiz, eu achei aquela aula sua fantástica no congresso. Eu estava conversando isso com o Pedro. Eu achei assim que isso casa, me casa, eu achei que ficou bem legal. Outra coisa assim que eu acho no exame físico, Luiz, que eu acho que a gente deixa passar batido. O cara tá com uma onda V imensa lá, você pega, palpa fígado rebaixado e às vezes você não avalia, você não valoriza essa presença da onda V na ecoscopia, falando a favor dessa alta carga de volume à direita. E ela colocou muito bem quando você tem aquela questão do volume, quando você faz aquele enchimento, você enche o ventrículo esquerdo, você faz aquele Berheim inverso em diástole, você rechaça o septo interventricular e diminui a pré e pós-carga ali do ventrículo esquerdo. E isso aí é um critério de desfecho. Quanto mais tamponado, mais fechado o ventrículo esquerdo, menos débito, mais sintoma esse paciente vai ter. Então, e outra coisa que é importante nós avaliarmos também, ainda voltando à questão do ecocardiograma, você pega um paciente ali do tipo 2, dessa questão do coração esquerdo, e do tipo 3, um paciente com síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, o paciente tem um HP, tem uma pressão arterial sistólica acima de 35, com velocidade de pico da onda tricúspide acima de 2,8. Paciente obeso e às vezes tem esse quadro de HP e você não pensa na questão da IQFEP e vai investigar tromboembolismo pulmonar nesses pacientes. Então, é importante nós entendermos essa classificação 1, 2, 3, 4 e 5. Inclusive, nós estudamos isso para esse desafio, nós passamos a entender mais a dinâmica e fisiopatologia e a importância de nós avaliarmos esse paciente, principalmente a presença de onda V nos pacientes com regurgitação tricúspide importante. Isso aí. Pessoal do Márcio Cunha, pergunta. Luiz, bom dia. Amigo. Tudo bem? Luiz, fazer 3 perguntas papum aí, do ponto de vista bem prático aí. Eu sei que a gente não vai ter muito estudo embasando nisso, então a resposta vai passar muito por prática clínica mesmo, tá? Vou falar da insuficiência ventricular crônica. Então, primeira pergunta. Você já é mais permissivo na associação de diurético, já começa às vezes com bloqueio duplo, triplo, sabendo que o manejo da volemia é um pilar e é mais difícil desses pacientes, porque tem resistência de diurético. A segunda, você acha que tem espaço para digoxina? E a terceira, se dá para extrapolar o uso de SGLT2. 3 perguntas que todo mundo pode dar sua opinião, viu, pessoal? Inclusive Fred e Companhia Limitada, Haldner e as meninas também de MOC. Primeiro, eu associo, a hora que eu vejo que está refratário ao controle de volume, e é muito mais precoce do que na esquerda, tá, gente? Você acaba usando doses mais altas de furosemida, não tem jeito, e aí você tem que associar. Segunda pergunta, eu só dou digital quando tem FA associada, para me ajudar no controle de frequência, que muitas vezes não consigo controlar com dose adequada de beta-bloqueador, tá? Eu não uso de forma isolada. Terceiro, eu sou bem mais permissivo com o uso do inibidor da SGLT2
com relação também ao coração direito, tá? Eu faço uma extrapolação do esquerdo para o direito, já que eu não vou ter estudos específicos para o coração direito. Vamos lá, pessoal. Podem dar opinião e pode ser contrário, tá, gente? Eu adoro o contraditório. Posso falar, Luiz, um pouquinho? Claro, Lu, você é minha Parabéns. ritmologista predileta do mundo. Vamos lá? Eu vou falar da questão da digoxina, né? E aí eu vou abordar um pouquinho mais a controle da frequência. Esses pacientes também evoluem com FA, né? Com muita prevalência. E o interessante é que é diferente do paciente com disfunção ventricular esquerda, que vai muito bem com controle de frequência cardíaca, né? Que ele fica bem com frequência de 60 ali, beta bloqueado bastante. O paciente com a disfunção do ventrículo direito muitas vezes não tolera esse bloqueio tão efetivo da frequência cardíaca, né? Ele fica muito sintomático, até porque ele tem que lidar com muito volume. Então, na FA, principalmente, a gente não precisa perseguir colocar o paciente lá em frequência de 60, que você vai acabar prejudicando ele. A gente acaba sendo mais tolerante, né? Um paciente que ele gosta de frequência cardíaca normal, 80, 90, bradicardia para ele é pior até do que a taquicardia. Todo mundo concorda da experiência clínica. Isso aí, Lu. Pessoal, vocês têm que lembrar que o débito cardíaco, ele depende da frequência e do volume sistólico. Isso é fundamental vocês terem na cabeça de vocês, tá? E quando você fala do volume sistólico, você tem a pré-carga, a pós-carga, a contratilidade e a interdependência dos ventrículos. Olha que coisa mais maluca, tá? Enquanto que o VD precisa muito da pré-carga, e aí, para ele poder trabalhar com o mecanismo de Frank-Starling, ele precisa de muita contratilidade e um pouco mais de frequência, o VE, por ter mais musculatura, ele tolera. Então, quando eu falei, o digital só vai entrar no controle de frequência quando está refratário, entendeu? É só nesse ponto que eu consigo entrar com o digital. Fora isso, gente, eu não vejo muito papel do digital no coração direito, até porque tem muito menos Sim. musculatura e o ganho de contratilidade é muito, mas muito menor do que no VE quando você usa um digital, tá? Em termos de contratilidade. O que mais? Marcela. Bom dia. Eu não sei se a gente vai ter uma aula específica para a doença de Chagas. Inclusive aqui em Juiz de Fora, a gente não vê Chagas, mas nós tivemos um paciente chagásico outro dia. E a gente viu o reflexo de tudo que vocês falaram agora. Era um paciente que inicialmente tinha aquele Chagas clássico de disfunção do VD, um VD muito aumentado, e o VE, a gente pôde fazer o eco aqui junto com os residentes, uma função normal. E esse paciente apresentava dispneia, ele apresentava sinais de disfunção de VE, sintomas. E essa interdependência ventricular, como que ela é importante, que ela desencadeia sintomas de VE a despeito de uma disfunção inicial do VD. E eu queria comentar uma outra coisa que eu até falei durante a apresentação, que é o seguinte: às vezes a gente infere uma PSAP que pode estar subestimada pela disfunção do VD, ou seja, quando esse VD tem muita disfunção, a PSAP no nosso exame ela não vai aparecer tão elevada. E nesse caso a gente tem que considerar que esse VD está com muita disfunção e o que vai dar para a gente a real gravidade e a resistência vascular pulmonar. Corretíssimo, viu, Marcela? E ó, temos aula de Chagas, sim, dia 24 de outubro, com o grupo da Santa Casa de Juiz de Fora, que deve estar aí assistindo a gente. Doença importante, viu, gente? No estado de Minas Gerais, apesar que o sul de Minas vê pouco, norte de Minas, que acabou de apresentar, gente, e que chega aqui em Belo Horizonte, é um caos. Luiz, Pessoal, só um 8h30, vamos lá. um comentário rapidinho em relação ao que a Marcela falou. No Chagas, você tem aquela disfunção do ventrículo direito, que é bem chamativo, e aí, como você perde essa função sistólica do ventrículo direito, consequentemente, à esquerda você tem um sofrimento. Isso, o que é patognomônico que a gente vê à esquerda é muito mais aquele aneurisma vorticilar, é o que mais chama atenção, e às vezes
disfunção do segmento basal das paredes inferior, inferolateral e anterolateral, mas com uma fração de ejeção assim, geralmente acima de 50%, o que você não vê no ventrículo direito. Quando você faz o FAC, você faz o strain, você faz o TAPSE desse paciente, ou a ressonância magnética, a ressonância vê alta as áreas de fibrose impactando em desfecho negativo desse paciente. E você tem TAPS reduzido, FAC reduzido, fração de ejeção do ventrículo direito reduzido, isso infere logicamente como a esquerda, essa inferência à esquerda também de prognóstico, você também tem essa inferência à direita de desfecho negativo nesses indivíduos. Lu, pergunta. Queria colocar duas coisas importantes aqui que eu acho, Luiz. Primeiro, né, falando da arritmia, a extrasístole ventricular de via de saída de ventrículo direito, né, que é uma arritmia que muitas vezes é considerada idiopática, e né, na maioria das vezes idiopática, lembrar, pessoal, que esse paciente tem que ter o ventrículo direito avaliado corretamente, porque muitas vezes ela não é idiopática, ela tem doença no ventrículo direito, ou a cardiomiopatia, ou doença com hiperfluxo que está tendo repercussão em câmara direita, por exemplo, CIA, alguma doença outra que está desencadeando aquela arritmia, então ela não é idiopática, ela nasce do ventrículo direito, porque o ventrículo direito está sofrendo. Essa era uma consideração que eu queria fazer. E a outra consideração é o seguinte: eu acho que principalmente para quem está em serviços menores no interior, o tratamento e a investigação da HP foi muito limitado até agora. A gente está evoluindo, mas muitas vezes restrita aos centros maiores. E muitas vezes o achado do eco era iniciado um tratamento, por exemplo, com inibidor de fosfodiesterase, e ninguém nem complementou a investigação. E muitas vezes a gente encontra causas completamente tratáveis e precisando de intervenção precoce. Aí vamos ver principalmente as CIAs, né, nos pacientes aí dos 40, 50 anos, que não foram investigados adequadamente. Então, assim, eu acho que a gente não pode definir um diagnóstico como hipertensão arterial pulmonar tipo 1 sem ter complementado direito a nossa investigação e começar a tratar sem dar a chance do paciente tratar o diagnóstico definitivo dele, né? Porque aquilo lá que a gente faz é paliativo. Comentário fundamental, tá, Lu? Pessoal, volto a reforçar, vocês têm que entender da HP. Tá? Existe, inclusive, uma sequência de exames que você faz, porque o exame que é inicial de triagem é o ecocardiograma. A hora que você vê que existe realmente um HP, o VRT está aumentado, você tem repercussão hemodinâmica na câmara direita, e aí a pergunta que você tem que fazer é: qual o tipo? E a sequência de qual o tipo, vem uma sequência de exames para você afastar o coração, o pulmão, a embolia pulmonar, e aí sim que você vai chegar na miscelânea e o tipo 1, que são outros tipos de exames para você poder entender. Aí você tem que entender de ressonância, tem que entender de manometria, tá, gente? De cintilografia pulmonar, espirometria, tomografia, ok? Estudem. Milton, você tem mais 1 minuto para a gente fechar. É as últimas perguntas com você. Na IVD aguda, Luiz, fala um pouco da sua experiência aí para a gente sobre inotrópico. Você acha que a gente lê que às vezes leva os imedengurinone, tem um efeito vasodilatador pulmonar melhor comparado com a dobutamina? Você vê isso refletir-se na prática, numa rede desses pacientes com IVD aguda? Como é que você escolhe um inotrópico sobre o outro aí? Milton, você podia parar de fazer perguntas tão difíceis e tão importantes, tá? Ó, gente, vou falar da nossa prática, tá? O manejo da IVD aguda é extremamente complexo. Primeiro que a avaliação da pré-carga, ela é difícil, tá? A tal da história da PVC, esquece, você está avaliando volume com a pressão, não funciona, tudo bem? E daí o POCUS me ajuda demais, porque o POCUS consegue me avaliar, ver a cava inferior, congestão pulmonar, como é que está a contratilidade. POCUS me ajuda demais para eu tentar entender o volume, tá? Variabilidade da pressão também, para eu saber se ainda encaixa um pouco mais de volume ou não. A pressão da artéria pulmonar me ajuda demais quando eu consigo fazer isso de forma invasiva, tá? Uma das poucas situações que você acaba utilizando o catéter de Swan-Ganz, em que eu consigo ali medir diretamente a pressão da artéria pulmonar e muitas vezes vasodilatar o paciente para tentar ajudar o VD a funcionar. A contratilidade é uma confusão, porque, de uma forma geral, a gente está acostumado a usar dobutamina, viu, Mitinho? Você sabe disso. Eu tenho muito mais segurança em dobutamina do que ficar usando outras drogas.
mas alguns pacientes não toleram muito bem dopamina ou têm uma hipertensão pulmonar muito significativa e não têm hipotensão. Aí a milrinona tem o seu papel. Tudo bem? Então, no papel que não tem no paciente que não tem hipotensão e tem hipertensão pulmonar, talvez seja o paciente para a milrinona. É mais difícil de titular, tá? Do Buta a gente tem muito mais experiência do que milrinona. Levosimedan, gente, vocês vão me desculpar, eu nunca usei nesses casos. Nunca usei. Tá? Eu não sei qual que é a experiência de vocês, mas eu nunca usei. Sua experiência, Milton, me dá o feedback. Ah, última coisa, Milton. Os dispositivos de assistência ventricular que a gente tem disponível, esquece, gente, a gente não tem ECMO, tá? Muito poucos lugares têm ECMO. A gente não tem outro tipo de dispositivo a não ser balão. O balão, ele ajuda muito o VE a funcionar. No desespero, em alguns momentos, a gente acaba passando o balão, pensando que melhorando o funcionamento do VE, quer dizer, facilitando o funcionamento do VE, a interdependência possa melhorar. Mas isso tudo, gente, é desespero, tá bom? Vai lá. Então, mas eu, como cria da casa, eu não estou mais tão ativo em terapia intensiva como eu já fui, mas você fala assim, que a segurança da dopamina, eu acho que ela é muito superior, principalmente pela meia-vida curta, né? E a gente vê com o milrinone, que é uma droga que se fizer hipotensão, a meia-vida é longa, então às vezes tem que ter muito cuidado em usar. Porque se o paciente faz uma hipotensão, você para a droga, mas você ainda vai ter um efeito grande dela. Mesma coisa também com o levosimendan, assim, que aqui eu tenho experiência muito baixa também, mas eu tenho visto os colegas usar mais, assim, mas a minha experiência também é muito baixa. Mas é o que você falou assim, eu acho que a Dobuta a gente sente o paciente mais na mão ainda, né? Apesar de ler esses relatos da literatura aí, que às vezes para a pressão pulmonar, o milrinona poderia ser um pouco mais efetivo. Alguém quer complementar, gente, para a gente poder fechar? Bom, eu queria falar um pouquinho, acaba que aqui, né, a gente tem uma experiência com Chagas um tanto quanto Isso. significativa, que é o paciente nosso do dia a dia, né? E aqui no hospital a gente tem, sim, um pouco mais de experiência com a levosimendan. Acaba que a gente estabiliza o paciente um pouco mais com a Dobuta, depois de uns dias com Dobuta, que o paciente já não está fazendo mais tanta hipotensão, a gente faz um ciclo de levosimendan e a gente tem, sim, uma resposta bem bacana, assim, dos pacientes. Então, é uma medicação que a gente, né, por ser de alto custo, acaba que a gente tem toda aquela discussão com a diretoria para poder conseguir autorização, mas a gente já faz com uma certa prática mais frequente aqui. E Lu, temos a resposta. meia-vida dá 2, 3 semanas, mais ou menos. Você está dando um pulso de uma medicação que tem efeito inotrópico, mas que isso cai na curva e dali a 2, 3 semanas o ventrículo volta a ficar não mais com aquele suporte. Você faz isso como ponte, por exemplo, para deshospitalizar? É uma Isso. das formas que a gente usa, que aí a gente consegue, Tá. o paciente ele tem uma recuperação boa e com isso a gente às vezes deshospitaliza mais rápido e a gente consegue segurar o paciente um pouquinho melhor, né, digamos assim. E a resposta que a gente tem é bem legal. Ele volta a reinternar? Precoce? Não, Tá. Ótimo. de forma precoce não, acaba que a gente, né, assim, essas reinternações a gente fica menos frequente. Pessoal, a aula foi fantástica, tá? Outras dúvidas que vocês venham a ter, eu acho que vale a pena a gente ficar discutindo ali no nosso chatzinho, tá? E a gente manda os artigos também que já estão aí disponíveis já desde o final da semana, para vocês poderem estudar. Lu, Fran, Paulinha, o fechamento da aula é com vocês. Obrigado pela aula. Vamos lá, meninas, com vocês. Obrigada a todos aí, né, pela oportunidade. Um tema complexo, né, assim, pouca prática, né, que a gente tem com relação a esse tema, mas foi muito bacana ter estudado, ler os artigos todos. Obrigada aí pela oportunidade. Eu tenho uma amiga que é pneu e ela sempre me diz que o coração direito é dela. Depois dessa discussão, agora eu vou falar para ela devolver para a gente. Fechamos, Lu? Fechamos. Você. Acho que é isso mesmo, né? Acho que a mensagem principal que fica aí foi que o Luiz falou, né?
O cardiologista, nós somos os clínicos do paciente, né? Então, esse paciente, ele vai chegar primeiro na gente, a gente que tem que começar esse diagnóstico, começar essa avaliação toda de hipertensão arterial pulmonar, porque, de fato, muitas vezes, né, alguns casos a gente tem que realmente encaminhar para o pneumologista, mas a gente que está na primeira linha realmente do acompanhamento do paciente. Então, se a gente não investiga corretamente, a gente não fecha o diagnóstico e dessa forma a gente não trata corretamente o paciente, né? Então, não tem jeito, né? A bola é nossa e vamos seguindo isso aí. Fantástico, pessoal. Zac, música de fundo com você. Obrigado, tá? Um abraço para todo mundo.